Que o Senhor continue nos abençoando. Vamos colocar de pé todos, por favor, só por um instante, vamos ter uma palavra de oração. Deus Todo-Poderoso, é no nome bendito de nosso Senhor Jesus Cristo que reverentemente nos aproximamos do Senhor nesse instante. Temos sido tremendamente abençoados até aqui, Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito. Continue conosco em mais esse período, nos ajudando, nos abençoando. E da fraqueza, tire força, Senhor. E fala através do Teu Espírito para estas vidas que custou Teu sangue precioso. São almas preciosas, são almas que custou cada agonia do Senhor no Calvário. Então, Pai, ajude eles, ajude a todos nós, em um nome de Jesus Cristo. Amém. Aproveitando que vocês estão de pé, nós já vamos ler aqui Gênesis capítulo 2, depois vamos para Coríntios capítulo 7. Tivemos aqui mensagens tremendas, mas coube a mim, pela misericórdia de Deus, casar vocês. Tá bom? Gênesis capítulo 2, nós vamos falar sobre casamento. Pastor Alberi nos contatou um tempo atrás. Ele conseguiu nos encontrar no YouTube e acompanhou alguns estudos que nós fizemos sobre questão de formação. E ele teve, humildemente, passando esses estudos com a sua igreja. E depois ele me contatou e disse: Pastor Paulo, eu nunca o conheci pessoalmente, conheci ele aqui. E ele disse: eu passei, né, os seus 3 estudos, e o 4º eu quero que o senhor venha pessoalmente aqui. Eu disse: meu querido, eu gostaria muito, mas assim, em cima da hora eu sou um pouco ocupado, não consegui. Eu falei: senhor, me perdoe. Agradeci a confiança. Mas aí depois ele me ligou de novo e disse: olha, o senhor poderia fazer, se Deus se dirigir, um resumo desse estudo no encontro? Eu disse: bom, foi 4 estudos de 1 hora e pouco, né? Eu falei: para fazer dentro de 1 hora, 2 horas, não vai ser fácil, mas vamos orar a Deus. Vamos orar, né? E depois eu retornei para ele e disse: olha, eu creio que Deus vai nos dar graça, nós vamos estar lá. Mas eu pensava que o IJM era umas 100, 150 jovens reunidos. É verdade. IJM e outra. E se fosse 150, qual que é o problema? Né? Jesus pregou 8 horas para 2 no caminho de Emaús. Por que nós não podemos pregar para meia dúzia, para 2 ou para 3? E ele descorreu tantas escrituras que o coração deles arderam. Ele está interessado onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Mas, por outro lado, a vontade dele é que toda alma se salve. E que nenhuma sequer se perca. Vamos então, Gênesis capítulo 2. Glorificado é o nome de Jesus. Verso 18 a seguir. E disse-lhe o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Não é bom, não. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como que diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para esse ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou, toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como que diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne no seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse: Adão, esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne.
esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, homens e a sua esposa, e não se envergonhavam. Coríntios capítulo 7, por favor, vamos ganhar bastante tempo. Enquanto você vai procurando aí, eu também aqui, quero agradecer de coração ao pastor Couto, né? Já o conheci em alguns encontros em Goiânia, e de longe também, né? No último eu tive a oportunidade de apertar a sua mão, e não precisa comentário, né? É uma pessoa simples, humilde, e eu sentado ali observando ele calado, eu disse, um homem desse, quando Deus recolher, você não sabe a falta que vai fazer. Não sabe a falta que vai fazer. Às vezes eu me pergunto por que Jesus pregou só 3 anos e meio. Poderia ter pregado 50, 60. Mas esses 3 anos e meio que ele fez, repercute por toda a eternidade. Fico perguntando por que Deus teria que levar o nosso profeta com 55 anos de idade. Mas o que ele pregou? O legado que ele nos deixou. Os 4 cantos da terra está sendo revolucionado. E às vezes você vê uma pessoa calada, tímida, humilde, quase não fala, mas a presença dele, as ações dele, a conduta dele, não é à toa que a Bíblia diz em Apocalipse que as suas obras o seguem, não é? Vamos lá para Coríntios capítulo 7 então, né? 1 Coríntios 7. Os irmãos me perdoem, eu posso extrapolar aqui um pouquinho, né, no tempo. Eu me lembro quando eu comecei, com 25 anos de idade, eu já era um pastor. Deus me chamou muito cedo. E o primeiro encontro que eu preguei foi numa sexta-feira, em Governador Valadares, aqui em Minas. E eu lembro que uma irmã tinha vindo, uma caravana também de Santa Catarina, de Porto Alegre, né? Rio Grande do Sul, Caxias do Sul. E quando ela me viu na plataforma, 25 anos de idade, eu tinha bastante cabelo naquela época, né? Tinha meu tupete ainda, jovem de tudo. E você sabe que pregador novo, ele é empolgado, ele gosta de pregar, principalmente quando vê bastante gente, né? Me desculpa, eu não estou querendo, eu estou falando de mim, tá bom? E quando eu vi aquele montão de gente, falei, Jesus tem misericórdia comigo, aconteceu o contrário, né? Então, quando eu subi na plataforma, ela olhou assim e falou assim, Deus, tenha misericórdia de nós nesta noite. Mas por que ela disse tenha misericórdia? Porque você imagina, de Caxias do Sul a Governador Valadares, é canseira. Então a pessoa já chega no encontro cansada. E quando ela me viu subindo no púlpito, ela falou, agora sim, esse homem vai pregar até meia-noite. E o pastor, muito cortês, como o pastor Couto, né? Se sinta no seu púlpito, fica à vontade, fala o tanto que Deus... E as pessoas ficam assim, Jesus, né? E aí, para surpresa dela, eu preguei 17 minutos. E pela graça de Deus, Deus foi tão bom quando nós terminamos sem alma no altar, né, se preparando para o resto do encontro. Então Deus de vez em quando, mas depois que os anos foram passando, né, hoje eu estou com 53, a gente fica conversador, né? Mas eu era bem objetivo. Coríntios capítulo 7, é aqui que a coisa vai começar a nos acochar, não é? Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Bom, vem Jesus e diz que não era bom que o homem tivesse só. E vem Paulo e diz que não toque nelas. Fique longe de mulher. Não é? Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência. Você vai ver nessa manhã aqui que tem muita gente com nome no SPC, no Serasa. São devedores. Estão em dívidas. Não, mas eu não devo nada a ninguém, pastor. Você deve muitas coisas à sua mulher e você deve muitas coisas ao seu marido. O marido paga a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido.
A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no a mulher. Não vos priveis uns ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Que o Senhor acrescente bênçãos à nossa meditação, podem se assentar. Eu pedi que eles colocassem um quadro aqui, eu perguntaria para os irmãos, tem caneta, alguma coisa para escrever aqui? Tem? Está aqui embaixo. Eu vou usar a mesma excusa do palestrante ali, esqueci o nome dele. Marcos, né? Eu falo até mais ou menos, mas para desenhar, eu sou um pouco dificultoso, né? Eu vou fazer aqui 2 rabiscos, 2 desenhos. Tá bom, tá bom. Vamos dizer que aqui, diz que a cor do homem é o azul, né? É isso? Não sei quem inventou isso. Você já viu na Bíblia alguma coisa que... Se um homem põe rosa, todo mundo fica olhando para ele atravessado, né? Vou fazer igual ele aqui, vou fazer só o símbolo aqui, tá bom? Depois vocês vão entender. Vamos deixar assim. Lá em Presidente Prudente eu tenho um quadro maior, e é claro que eu fico mais à vontade porque eu estou em casa, né? Mas eu acho que eu estou em casa aqui também, né? Então vamos dizer que aqui seja a senhora. Para ninguém ficar complexado, né? Vou fazer aqui, ó, como se fosse essa. É só um símbolo, irmão, só para entender, tá bom? Péssimo, péssimo, né? É só para entender. No final vai dar tudo certo. Espera aí que nós vamos fazer o cabelinho aqui. Eu não sei se aqui nós vamos fazer um degradê e uma barbinha. Acho que não precisa não, né? Porque é a moda do momento, né? E aqui não sei se vamos fazer uma chapinha. Como é que nós faz? Mas vamos fazer assim, mais ou menos, né? Amém? Para ninguém ficar complexado, nós vamos fazer o seguinte. Como eu faço lá. Então aqui vamos dizer o Paulo. Que se eu ponho o João fica complexado, porque é um nome comum, né? John Smith. Vamos dizer aqui que seja a Paula. Amém? Então vamos deixar assim. Cadê a vara? Traz essa vara que ela vai trabalhar. Vocês estão agudados, de vez em quando eu me empolgo, eu jogo, viu? Uma vez, eu vou falar de um milagre que aconteceu. Eu estava pregando empolgado e esmurrando o púlpito, aquela coisa de pregador, né? E de repente tinha um diácono do meu lado também empolgado, eu peguei o copo d'água, cheio d'água, e joguei para ele. Não ri não. Deus cuidou da física que não caiu uma gota d'água no chão. Não caiu. Era Deus. Amém? Não caiu. Agora, como é que você vai jogar um copo d'água para o outro segurar e o copo cheio, né? Então aqui está o Paulo e aqui está a dona Paula. O Paulo, não é bom que ele esteja só, mas por outro lado, seria bom que ele não tocasse mulher. Por que seria bom que ele não estivesse só? Paulo explica, por causa da prostituição. Por causa da prostituição. Agora, lá, quando Deus diz não é bom que ele esteja só, não havia mais seres humanos. Então não havia necessidade. Para começar, eles nem sequer, por isso que eu fiz questão de ler até o final, eles nem sequer sabiam que estavam nus. Então, em primeiro lugar, eu quero que você saiba que um casal, para se unir, primeiramente eles têm que se unir com a alma. Com a alma. Porque lá nem sexo existia na época. E Deus disse, não é bom que ele esteja só. Que ele consiga uma companheira. Que esteja como que diante dele, uma adjutora, uma ajudadora, uma companheira. Porque em primeiro lugar, como diz o profeta, todos os sentimentos masculino e feminino estavam em Adão. E Deus os separou. E todo homem ele tem uma carência infindável. Se ele é 100% macho, masculino, ele é carente.
ele é carente. E toda mulher deveria aprender isso. Ele é carente. E ele gosta que a mulher esteja sempre próxima dele. Isso é uma coisa que tem dificultado muitos casamentos. Então a primeira coisa que tem que se unir é a alma. E quando ele pensa espiritualmente em adquirir uma companheira, uma esposa, talvez ele nunca viu ela na sua vida. Mas eu quero dar um conselho para você, moço, moça, adolescente, você que pretende um dia formar um lar, ter uma família. Comece a orar, se você pôs no seu coração, disse, um dia eu quero me casar, eu quero ter o meu próprio lar, eu quero ter a minha própria família. Comece a orar desde agora e dizer, Senhor, a minha esposa, onde estiver, guarde ela, ajude ela. E permita que o dia que eu vê-la pela primeira vez, eu não tenha dúvida. E eu vou te mostrar a Bíblia para isso. Quando Abraão deu a incumbência para Eliezer buscar uma esposa, agora imagine você, o mordomo Eliezer, o chefe de Abraão, o funcionário principal, o mordomo que cuidava dos seus bens, com a incumbência de buscar uma esposa para outro homem, porque Isaac já tinha quase 40 anos. Agora imagine a preocupação deste homem, como é que eu vou fazer e como é que eu vou conseguir uma esposa para outra pessoa? Irmãos, isso é uma tarefa difícil, às vezes eu brinco, tem irmã que fica tentando ajeitar casamento para outra. Né? Como se fosse o Santo Antônio casamenteiro dos católicos. Não, fulano ficaria bom para você, ciclano seria bom para você. Irmão, toma cuidado, porque isso é muito perigoso. É perigoso. Nada contra se apresentar de só conheça fulano, conheça ciclana, isso é bom. Mas torcer e aprovar e assinar embaixo não faz isso, porque você está pondo em risco uma vida para carregar uma sequela para o resto dos seus dias. E a Bíblia disse que Eliezer foi, e Eliezer não confiou também na sua habilidade. Ele não era carnal. Ele não disse, eu vou escolher, Ele chegou para Isaac e falou assim, como é que você gosta de mulher, Isaac? Você gosta de loira, do olho azul, do olho verde? Você gosta do quadril largo? Você gosta de mulher magra? De que tipo de mulher você gosta? Não. Ele se pôs no seu caminho e ele orou ao Deus de Abraão. E pediu um sinal de Deus. E disse à donzela que acontecer isso, eu vou resumir. Não preciso repetir, vocês conhecem o fato. Seja essa que o Deus do meu senhor Abraão escolheu para meu senhor Isaac. E quando todas as coisas concretizou, ele ficou contente. Agora, por outro lado, Isaac também não ficou lá em volta da mãe dele, resmungando, em volta do seu pai, resmungando. Toma cuidado, porque se for assim eu não vou querer, se for daquele outro jeito eu não vou querer, se for desse outro jeito eu não vou querer. Não. A Bíblia diz que quando Eliezer vinha trazendo Rebeca, e encontrou Isaac, não na sua casa, não na casa do noivo, da noiva, enchendo as paciências do sogro todo dia com conversa fiada. Irmãos, me perdoe, eu não vim aqui para ferir sentimento. Eu viajei 900 quilômetros e vocês viajaram muito mais do que isso. Nós não viemos aqui para brincar e eu não vim aqui para falar palavra para agradar vocês, não. Eu não vim aqui para ser aplaudido, para escutar amém, não sei o que, não. Eu vim aqui para falar o que Deus pediu para falar com relação a isso. E esses homens me confiaram isso. Então vocês me ajudem em oração. Me ajudem em oração. Porque tem rapaz que quando está namorando, o pai tem que tomar calmante cedo, à tarde e à noite. Porque não aguenta a cara do cidadão todo dia na casa dele. Todo dia na casa dele, porque precisa conversar, porque nós precisamos conversar, porque nós precisamos conversar. Bom, mas deixa isso quieto. Isaac não estava fazendo isso. A Bíblia diz que quando Eliezer veio do campo,
Ou melhor dizendo, quando Eliezer veio com Rebeca, encontrou Isaque no campo que tinha saído a orar. Em outras palavras, Deus ajuda aquele pobre homem. Eu preciso de uma companheira. Eu preciso de uma esposa. E outra coisa muito importante. Abraão recomendou, eu quero que você vá em determinado lugar e busca de lá. Eu conheço a vizinhança aqui, eu não quero que você tome esposa para o meu filho daqui. O meu bisavô era um português, vindo do Portugal. E ele chegou no estado de São Paulo, na época que estava desmatando ali ainda, desbravando. E ele veio para trabalhar. E o patrão também era português, que tinha vindo do Portugal. Viu ele trabalhando no meio dos rapazes, naquele tempo tudo no machado. E viu que ele era um rapaz separado, um rapaz de caráter, um rapaz que não faltava em trabalho, tinha boa índole. Ele foi lá na pasta dele, pegou a fotografia da sua filha, da Lourdes, e chamou ele à parte, conversou e disse, Antônio, você pensa em se casar um dia? Ele disse, sim. E disse, ó, deixa eu te apresentar minha filha, essa aqui é minha filha. Te agrada ela? Ele olhou e disse, sim. Aí ele escreveu uma carta e mandou buscar ela vindo com o navio do Portugal. E casou e viveram até o último dia de suas vidas juntos. Você lembra que eu tenho 53 anos, mas pastor Couto é mais idoso, outros aqui são mais idosos. No passado, quando não existia propagação da televisão, não existia celular, não existia nem sequer telefone fixo, só nas capitais. Quando um rapaz começava a namorar uma moça, a primeira coisa que os pais perguntavam, de que família é? De que família é? Dependendo da família que o rapaz falava que era, os pais diziam, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Aí você diz, pastor Paulo, mas hoje nós somos da mensagem. O que é ser da mensagem? É descer as águas, ser batizado em nome de Jesus? Nós já aprendemos isso aqui nos cultos passados aqui do encontro. É vir aqui na frente, a parte religiosa, tomar a ceia. Mas o irmão Brano diz na mensagem, escolhendo uma noiva. Irmãos, eu não vou ler mensagem, eu só vou citar porque o tempo não permite. Eu vou só citando. Na mensagem, escolhendo uma noiva, o profeta diz que a primeira coisa que tem que ver é se tem um novo nascimento ou não. Mas lembra-se que também na mensagem demonologia, ele diz que o novo nascimento é apenas o penhor, é a bênção da sua salvação. A sua alma ainda não foi completada. Deus te deu o novo nascimento como um penhor, como a bênção da salvação, e essa sua alma até o dia de Jesus Cristo ela será completada. Porque Filipenses 1, verso 6 diz que aquele que em mim e em você começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então até lá nós estamos sendo perfeitos. Isso quer dizer que muitas partes humanas ainda vai estar aqui no Paulo. Se ele não teve um caráter natural formado, uma formação quando adolescente, quando jovem, se ele não foi criado por bons pais e por boas mães, mesmo convertido, mesmo com o novo nascimento, ele cometerá muitos erros. Aliás, terá coisa que acompanhará ele praticamente o resto das suas vidas, cumprindo outra escritura no livro de Provérbios que diz, crie o seu filho no caminho que se deve ser criado, que mesmo depois de grande ele não se apartará dele. E a ciência tem provado isso, que uma criança até os 4, 5, 6 anos, ele precisa receber uma formação psíquica. Você tem que cuidar do seu filho. Você tem que educar o seu filho. Porque aquilo que entrar na sua mente, que aquilo que entrar na formação pessoal, no caráter natural dele, isso vai seguir o resto da vida dele. Vai seguir o resto da vida dele. Por isso é que você vê muitas pessoas, tira uma base, por exemplo, aqui no nosso Brasil. Eu sou brasileiro, mas é vergonhoso. O Brasil é um dos países considerado um dos maiores países cristãos do mundo devido ao tamanho da sua extensão e a população. E por ser fundado por pessoas católicas, o Padre Anchieta, os jesuítas, foi eles que primeiro vieram aqui, introduziram a fé para a nação e vieram outras imigrações de fora, na sua maioria católicos.
E às vezes eu já tenho ido no encontro que no alojamento está lá assim: não somos responsáveis pelos pertences deixados aqui. Peraí, gente. Nós estamos entre um povo que crê na mensagem do sétimo anjo. E tem que deixar lá uma notificação lá que não é responsável. Será possível que alguém batizado em nome de Jesus ainda vai roubar uma carteira? Mas o pior é que rouba. O pior é que rouba. Tem gente que ainda corta fila. Dá um jeitinho, ele é esperto, ele tira proveito em tudo. Escorão. Miserável. Às vezes passa a coleta da oferta, ele está com a carteira grossa assim, ó. Ele procura a última moedinha do bolso para jogar lá. Mas se faz um evento na igreja, ele é o primeiro glutão que está na fila, é o que come mais do que todo mundo. E esquece do que o teu profeta, o meu profeta, quando ele esteve entre os pentecostais pela primeira vez, ele disse que por não ter dinheiro para colocar na salva, porque ele só tinha um dinheiro contado para voltar para casa, os ministros o convidou para comer com eles. E ele disse que não foi, embora sendo convidado, porque ele não tinha como contribuir. Mas isso tudo vem de formação. Formação. Preste atenção, preste atenção. O Japão é um dos países mais idólatras do mundo. Segundo a última vez que eu analisei, diz que tem mais de 5 milhões ou mil, talvez eu esteja dando dados errados, mas só para vocês entenderem, de deuses. De deuses. Segundo um levantamento, apenas 5% da nação japonesa é cristã. E eu tenho um irmão que está quase que morando já no Japão, tanto tempo que ele vive lá. E ele disse que lá tem lugares nas cidades estabelecidos para você entregar as coisas que você encontra. Às vezes tem que pegar aquele dinheiro e fazer doações e tudo, porque às vezes quem perdeu não vai buscar, porque as pessoas que acham dinheiro devolvem lá. Eu tocava um pequeno comércio de hortifruti granjeiro em Prudente, e ele chegou lá e viu e falou assim: você sabia que no Japão, em alguns lugares lá, o funcionário nem sequer fica no estabelecimento? Eu disse: como é que funciona? Ele disse: lá tudo é embalado, etiquetado, e enche as prateleiras, e deixa um cofrinho lá para as pessoas chegar, pegar e colocar o dinheiro lá. Outro que viveu lá disse: não, tinha um pequeno produtor de melancia na beira da rodovia, produzia melancia, fazia aquela pia de melancia, deixava 2 caixas lá. Você passava, parava o seu carro, pegava a melancia, colocava no seu bagageiro, no seu porta-mala, melhor dizendo. E outra coisa, uma caixa era cheio de ienes, dinheiro japonês trocado para você fazer o troco. Você chegava, por exemplo, vamos dizer, se fosse aqui no Brasil, tivesse troco lá de R$10, R$5, e você chegasse com R$100, então a melancia fosse R$20, você colocaria a melancia no porta-mala, e deixava os R$100 lá e pegava o troco e colocava. Será que aqui no Brasil funciona? É perigoso o produtor chegar no dia, nem o encerado está lá mais. O encerado que cobria a melancia. Então, meu querido, e se deixa funcionário, tem que ter câmera filmando, até o funcionário. Né? Até o funcionário. Agora, o que eu quero dizer com isso, meu irmão, você diz: meu pastor, o que isso tem a ver com casamento? Seu marido, sua esposa, pode ter sido criado num lar que não teve formação. Então, um homem, quando vai casar, uma mulher, quando vai casar, ele tem que orar primeiro. Primeira coisa é orar. E depois, quando vai assumir essa mulher, observar a sua formação, o seu caráter. A primeira coisa, você tem que saber o que você quer. Foi como o palestrante disse aqui, você tem que ter metas. O que é que você quer? Ou você nunca pensou nisso?
Ou você, como ele disse, você escolheu o carro que você quer, então você escolheu o tipo de mulher que você quer, porque você já tem na sua mente formada o tipo de mulher que você quer. Por quê? Porque você só está pensando no corpo dela, você só está pensando na aparência dela. E aí o que vai acontecer? O tempo vai passar, meu querido. O tempo vai passar. E quando o tempo passar, quando você pegar essa mulher, você casar com ela só por causa da aparência dela, do corpo dela, do cabelo dela, dos olhos dela, você vai conviver com ela no dia a dia, vai chegar uma hora que você vai acostumar tanto com ela, que é a mesma coisa de você olhar para ela e olhar para a geladeira. Eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes alguém chega e diz, olha, sua irmã é linda. Você olha para ela e diz, eu não vejo tudo isso. Por quê? Porque você está vendo ela todo dia. A sua esposa não será tão bonita aos seus olhos como a primeira vez que você viu, porque você vai acostumando. Agora, se você orou e buscou caráter e você amou primeiramente a alma dela, cada dia que passa a aparência pode mudar, a aparência natural pode mudar. Mas como o profeta diz na mensagem presumindo, quando você tiver uns 50 anos, você não conseguirá fazer mais nada sem ela. Mas, se a pessoa casa, é por isso que hoje, eu digo para você, você diz, pastor, então na sua igreja lá as coisas, porque esse tipo de ensinamento, não, nós temos problema lá também. Já tivemos problema sério, temos problema, vamos continuar tendo problema. Eu tenho pessoa da minha família que é vítima de escolha errada, mas não por falta de pregar. Mas sempre vai existir. Mas você hoje tem a oportunidade de ouvir alguma coisa. De aprender alguma coisa. A primeira coisa, quero casar. Quer casar? Verdade. Por que você quer casar? Ah, pastor, eu tenho 18 anos, ou eu tenho 20 anos, eu tenho 25 anos, e eu preciso me casar. Como eu disse, o casamento ele resulta biblicamente em duas questões. A primeira, necessidade física. Física. Porque a Bíblia diz para que não se prostituam. Então a primeira coisa, você tem necessidade de casar? É uma pergunta. Porque eu já ouvi mulher depois de casar dizer para mim, depois de casado, para mim se não existisse homem não faria falta. Ué, você casou para quê então? Já vi homem dizer, deixar sua esposa e viver mais com um amigo do que com a esposa. Por que você casou? Se você não precisava de mulher, não precisaria ter casado. Você casou por quê? Porque viu os outros casando? Eu disse que eu não ia falar coisa para agradar vocês. Eu sabia que eu não ia ouvir muito amém. Eu sabia disso. Eu já estou preparado. Psicologicamente eu estou preparado. Eu estou acostumado. Às vezes eu digo lá para a igreja, eu disse, que silêncio. Mas quando nós ouvimos, como essas tremendas mensagens que nós ouvimos aqui, dá vontade de virar piruleta, né? É bom. E precisamos disso. Mas nenhuma correção, ela traz alegria, traz gozo a princípio. Mas depois você vai ver o resultado disso. Depois você vai ver. Tá bem? Depois você vai ver. Outra coisa. Moça, você quer casar. A Paula quer casar. A Paula já sabe picar pelo menos um frango? Como é que corta um frango? Aí o Paulo casou, recém-casado, vou levar um frango para minha querida fazer. Chega lá, não sabe nem para onde começa a picar o frango. Despreparada. Sem formação. Agora por quê? Porque a mamãe fazia tudo e nunca ocupou-se em ensinar ou colocar ela para fazer.
Mãe, lembra, sua filha um dia terá que se casar, então ocupa ela, ensina ela, dê formação a ela, porque depois você não vai ficar aí revoltada, nervosa, quando o seu genro chegar em casa e dizer assim, mas sua filha não tem jeito. Primeiro ele não deveria falar, porque a senhora não obrigou ele a casar com ela. Né? Eu sou pai de 4 filhos. 3 filhos homem e 1 filha mulher. E às vezes o pau quebra. Eu só tenho um solteiro, o resto já casou tudo, e o pau quebra. E eu ainda sendo pai e pastor, estão lá o pau quebrando e eu... Lá, 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 lá. E eu falo para minha mulher, fique longe. Fica longe. Não, mas eu falei, fica longe. Agora ela já aprendeu. Agora pegou o carro, saiu embora porque está nervoso, porque desentenderam. Eu falei, você vai ver à noite e volta. Aí faz as pazes e no outro dia você vê lá um molhando as plantas do terreiro e o outro lá. Eu falei, se você tivesse se metido, a linguaruda agora era você. Agora a linguaruda era você. Não, meu filho, eu tenho visto mesmo, meu filho, que essa mulher está te fazendo sofrer, que não sei o quê. E ele, como está com o ego ferido, ele está dizendo assim, mãe, ainda bem que eu tenho a mãe. Porque não sei o quê, e porque não sei o quê, e porque não sei o quê, e não sei o quê, passa a mão na cabeça dele. Fica aqui, meu filho, essa mulher está te fazendo sofrer, porque não sei o quê. Aí daqui a pouco, você vê ele num cantinho com o celular e... Já é mensagem que está recebendo. A Paula está arrependida e quer voltar. Aí a Paula volta, aí vão para uma lua de mel. Tudo paz e amor. E o que você falou para ele? Aí no domingo que vem, está lá o filho comendo a macarronada com você. Aí você vai olhar para a nora e lembrar de tudo que você falou dela. E ele também vai lembrar. Ele falou assim, a mãe tem um pé atrás com a fulana. Irmão, fica fora disso. Deixará o homem seu pai e sua mãe. Deixou. Agora é um lar à parte, é lar separado. Para de meter a colher, sai do meio. Senão vai sobrar. Eu tenho uma nora que ela olha para mim e fala assim, tem um tenente aí na polícia, no governo, que ficou conhecido por causa do Bolsonaro, que é da polícia, etc. Aí fizeram até uma brincadeira com ele. Ele disse, quando ele está alegre, ele está com a mesma cara. Quando ele está triste, ele está com a mesma cara. E a minha nora, isso aqui é o sogro. Mas por quê? Porque eu fico totalmente imparcial. Às vezes eu estou almoçando e ela... E eu estou quieto, eu fico. Não se meta. Primeiro não pediram para você entrar na conversa. E se pedir para entrar, disse, olha, eu não obriguei você a casar com ela. Eu tenho uma filha que sofreu separação por má escolha. Desquitada. Mora comigo. E vocês vão se surpreender. Vão surpreender com o que eu vou dizer. O meu ex-genro, para mim, é a pessoa de qualidade. De qualidade. Muitas vezes a pessoa pergunta assim, mas você fala assim, olha, como marido ele poderia ter sido um péssimo marido. É entre eles lá. Para mim, como sogro, eu sendo sogro dele, como sogro, eu não tenho o que falar dele. Não, mas é porque é minha filha, é da família, você tem que defender a família, você tem que defender o certo. O certo. O certo. Agora tem o maior problema da formação deste homem, é que tem um pai e uma mãe que tudo que ele faz, certo ou errado, fica do lado dele. Você fica do lado dele para apoiar ele, para orar por ele,
Para dizer, meu filho, eu estou aqui. Mas não é passar a mão na cabeça dele e dizer que ele está certo quando ele está errado. Diga que está errado. E se um dia chamar vocês para uma conversa familiar e dizer assim, olha, o que o senhor acha disso? Se ele estiver errado, diz, meu filho, já que você perguntou a minha opinião, você está errado. Mas eu sou seu filho. Ele disse, eu sou seu pai. Mas você está errado. Então, o que acontece? Ela não sabe picar um frango. Não sabe fazer um almoço. Se você tem condição de pagar um funcionário, uma empregada, mas lembra-se, a vida dá muitas voltas. Um dia você poderá não pagar mais. E você vai precisar de cozinhar. E qual é o marido que não teria o prazer de comer a comida da sua própria esposa? Não é verdade? Eu às vezes, quando eu viajo para fora, eu levo marmita. Eu tenho uma marmita térmica e eu peço que ela faz a comida, põe na marmita, porque eu amo a comida dela. Eu já cheguei a pesar 107 quilos. Quando eu era jovem, eu tinha saúde, né? E ela não ligava. Que é outro problema, viu? É outro problema. Cheguei a pesar 107 quilos. Aí os 40 chegou, né? Aí é problema de coluna, pressão alta. Aí tem que se cuidar. Eu disse, não, vamos parar por aqui. Aí, hoje eu estou no que estou, né? Mas de tanto que ela cozinha bem. Os filhos amam a comida dela. Mas foi a primeira vez que eu fui visitar ela na casa dela. Ela me recepcionou com um almoço que eu fiquei impressionado. E uma coisa que eu observei, eu vi ela fazendo. A primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, se eu casar com ela e der certo, pelo menos comida boa eu vou ter. Aleluia. Comida boa eu vou ter. Comida boa eu vou ter. Mas o camarada chega na casa para conhecer a moça, chega lá, ela está vestida impecavelmente. Exalando aquele perfume francês por toda a casa. E a coitada da mãe lá dando duro. E faz isso e faz aquilo, e ela sentadinha do seu lado lá no sofá. E você, se você é uma pessoa que não tem um discernimento, você vai até gostar. E às vezes, é como sempre diz um ditado assim, às vezes o sintoma já está no namoro, e o camarada não consegue ver porque ele está cego. Existe um negócio chamado paixão humana que as pessoas se confundem com amor. Tem pessoas que é carente. E hoje, com essa questão do celular, existe chavecos de plantão. Que fica lá aprendendo no Google, no YouTube, lá, frases bonitas. Conquiste uma mulher com 5 palavras. E ele fica lá, lendo. Aí depois fica chavecando as meninas, mandando, e elas ficam, elas se sentem. Nossa, eu sou a... Né? E é tudo blá, blá, blá. Mas se você for ver, até o celular dele quem põe crédito é o pai. É outro folgado que não trabalha. Vai escutando. Aí o que acontece? O sintoma já está ali, já está vendo. Ele disse, você não cozinha? Ele disse, eu não nasci para cozinha, não. O sintoma está na cara. Está na cara. Não quer ver. Está ali estampado. Eu não nasci para cozinha, não. Aí ele, para agradar, fala assim, você está certa, né? Esse negócio aí é complicado. Aí depois que casa, meu amigo, aquele fogarelzinho do começo ali vai passar. Vai passar. A poeira vai assentar. E aí eu quero ver você comer aquela gororoba e olhar para a cara dela e ainda dizer assim, eu te amo, meu amor. Eu quero ver. Eu queria ter condição, como muitos pastores aqui têm condição, de ter um material para ir passando e pôr naqueles slides assim. Eu queria fazer um dia o antes e depois. Se eu fizer, eu vou colocar no YouTube, se vocês quiserem. É só entrar no YouTube, vou fazer uma propaganda aqui agora. É só entrar no YouTube lá, Voz da Restauração.
Você já vai ver o pregador da camisa branca. É conhecido o pregador da camisa branca. Né? Que eu uso camisa branca, pastor. Eu vou dar uma dica para vocês. Camisa branca e calça cinza ou preta. Porque todo dia o pessoal pensa que você está com camisa nova. É, padronizado. Ninguém sabe se você está com aquela camisa é nova ou é velha, porque é branca, né? Então, colocar assim, o antes e depois. Como assim o antes e o depois? O antes é quando eles estão se conhecendo, estão conversando, estão trocando mensagens o tempo todo. Palavras bonitas, palavras coloridas. E esquece da coisa mais importante. Esse homem está querendo casar, moça. O Paulo está te mandando mensagem todo dia, dizendo que você é um encanto, que nunca viu pessoa tão maravilhosa como você. E muitos ficam até religiosos, mandando frases da mensagem, versículo da Bíblia. Mas eu vou dar uma dica para você. Eu falo para todo mundo lá, essas irmãs que estão aqui são testemunhas, se eu pedisse para elas ficar de pé, elas ficariam. Eu sempre falo ali, ó, qualquer moça que vier aqui, rapaz, para pedir o seu currículo, eu vou dar. Eu vou dar. E qualquer moça de vocês aqui, vocês andam direito, porque se algum rapaz de fora me perguntar, eu vou dar o currículo de vocês inteirinho. Eu vou se perguntar se vocês é de culto, eu vou dizer que é de culto. A primeira coisa, você quer saber quem é um camarada, pergunta para o pastor dele. Pastor, o que o senhor me acha do fulano de tal? Se o pastor falar assim, ó irmã, às vezes o pastor é gentil. Ele está lutando, já é uma dica. Ele está lutando, porque às vezes o pastor é gentil, é amoroso. Ele está lutando. Quando falar que está lutando, você já fica assim, ó. Já é uma dica. Agora, se o pastor falar assim, não, irmã, ele é fiel, é um rapaz trabalhador, dizimista, culto, é de ceia, nunca ouvi coisa com ele, não é de se misturar com o mundo, não se assenta na roda dos escarnecedores, Salmo 1, não anda segundo o conselho dos ímpios. Então esse cabra tem tudo para prosperar na vida, porque essa é a dica, não é isso? Não é o Salmo 1? E aí o que acontece? Você vai e tira informação, mas o Paulo quer casar, e a primeira coisa, disse, Paulo, você trabalha? Não, eu não trabalho porque eu não preciso, porque meu pai é empresário. O seu pai é empresário, mas e você trabalha? Não, eu não. Você estuda? Não, eu não sou esse negócio de estudar não é para mim, não. Então aí a coisa já começou a dificultar. Você vai ter um camarada que não trabalha, que não estuda, você vai comer o quê? Você vai comer o quê? O que você vai comer? Você não vai ver de frase bonita o resto da vida. Frase bonita não vai encher o prato de arroz, feijão, não vai. Agora chegou a hora de você começar, então, ver a formação desse camarada. Vá conhecer a família dele, se são cristãos, o pai e a mãe. E outra coisa, você vê como a família age, 80% não foi isso que disse o nosso profeta? A probabilidade é de 80% daquele rapaz seguir aquele caminho. É um exemplo. E aí o que acontece? Você chega lá e dá uma observada. A maneira que ele trata a mãe dele. A maneira que ele trata o pai dele. Se vocês vão dar um passeio ali junto de carro com a cunhada e tudo mais, vê como é que ele trata o frentista do posto. Como é que ele age com as pessoas no trânsito. Se ele está ali, sai da frente que essa carroça aí está atrapalhando o trânsito. Lembra-se, no futuro ele vai dizer assim, sai daqui mulher, o que você está fazendo? Se ele trata mal a mãe dele, você acha que ele vai tratar você diferente? Se a mãe dele que gerou ele, que lavou ele quando não poderia se lavar, se a mãe dele que vestiu ele, se a mãe dele que fez o cafezinho na hora certa, fez tudo, ele trata ela mal.
é um grosso, é um estúpido. Porque esse aí é um problema, falta de sinceridade. A maioria dos casais, quando estão namorando, eles escondem todos os defeitos. Esconde tudo. E se o pai e a mãe for falar assim, ó, você não fica abrindo a boca, você está falando mal de mim para fulano. Não é falando mal, tem que falar a verdade. Falar a verdade. Aí o que acontece? Esconde os defeitos. Só que tem uma coisa, o tempo declara tudo. Aí quando passar, eu voltando ao assunto do antes e depois, eu queria fazer assim, você já viu essa cena? Eu quando eu vejo eu dou risada, às vezes na igreja, porque quando o Paulo quer namorar com a Paula, eu estou fazendo uma salada aqui, porque eu não tenho tempo para entrar em etapa por etapa, estou misturando tudo. Eu espero que esteja ajudando vocês. Ó, quando o Paulo está namorando com a Paula, é uma preocupação, eu às vezes, você sabe que eu estou há 28 anos no ministério, então você viu várias safras de juventude crescer e casar. E teve uma safra lá que era uma graça. Tinha uns casais, quando estava namorando, era no meu pé direto. Disse, pastor, o senhor acha errado um casal de namorado andar pegado nas mãos? Eu disse, mas para que pegar na mão? Pelo menos os outros saber que não mexer com o meu namorado, porque saber que eu estou namorando. Eu falei, irmã, não se preocupa. Ora, se Deus viu que vocês vão casar e vocês vão formar um lar, você pode pegar na mão dela o dia inteirinho. Quando ela estiver varrendo a casa, uma mão ela está varrendo, a outra você pega na mão dela. Vai para o quintal, pega na mão. Vai lavar roupa, você fica pegando na mãozinha dela, fala, bem, deixa eu segurar na sua mãozinha. Para que essa pressa, para que essa fobia, essa antecipação? Para que isso? Aí o do antes e depois, por que eu falo antes e depois? Porque agora quando eu vejo, às vezes eu dou risada porque eu chego na igreja cedo, às vezes eu chego e vejo os mesmos casal chegando. Vem cá, pastor. Vem cá. Vem cá. Antes tinha que pegar na mãozinha, porque não, ninguém sabia que nem que era namorado. Agora já casou. Pastor, fica uns 3 metros de mim, mais ou menos. Para frente. Mais para lá. Isso. Fica virado de costa para mim. Aí, lá vai o Paulo lá na frente. E a Paula atrás com a sacola de fralda. Depressa, mulher. Depressa. Para estar pisando em ovo. Ué, cadê a fobia? Acabou tudo? Sumiu, acabou a pressa, agora o que está acontecendo? Mas o que é? Simplesmente antecipações. Né? Eu estou falando de pegar na mão, sem dizer outras coisas. E aí quando o caso que tem todo o tempo da vida para aquilo, eu vi casais acontecer, do camarada só para combinar sobre a questão do vestido da noiva, ele gastou 2 horas de telefone fixo do sogro. E o sogro passava e falava para a filha, desliga esse telefone. Ah, pai, pelo amor de Deus, para combinar o vestido que ela ia comprar para casar. Com 3, 4 meses depois de casado, ela já estava no escritório dizendo, pastor, o senhor acha certo o marido deixar a esposa em casa e ir pescar a noite inteira e deixar ela sozinha? Eu pensei comigo, falei, engraçado, né? 4 meses atrás, para escolher o vestido, ficou 2 horas no telefone. E agora é melhor passar uma noite pescando com os amigos do que passar com a mulherzinha, aquele tanto... Jovens, moços, moças, toma cuidado. Não cai nessa, não. Espera. Primeira coisa, tem para onde te levar, porque quando o Mombrana foi fazer aqueles 2 casamentos, ele fez tanto, não estou dizendo que você tem que fazer uma casa, é bonito como o palestrante disse aí, você projetar uma vida, e a coisa que eu achei muito importante ele dizer, a longo prazo. Isso aí é uma realidade, é como eu falo, não existe, eu preguei outro dia lá na igreja, meu irmão, sobre prosperidade. Eu digo, a prosperidade por si mesmo, ela se deslancha.
Basta você dar tempo ao tempo e se programar. A prosperidade é para todos. Mas você tem que se programar. Não existe isso. Uma planta, por exemplo, eu não sei se aqui é comum, mangueira aqui, pé de manga é comum aqui na região? É, né? Tem, né? Você vê aquele pé de manga frondoso lá dando caixas e caixas de manga, tudo saiu de dentro de um carocinho assim, ó. Todo o grande rio começa numa nascente. E todas as coisas, você tem que dar tempo ao tempo para aquilo se deslanchar. Não existe casamento perfeito, não é que eu estou querendo desanimar vocês, não. Não estou querendo desanimar a sua pretensão de casar. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: não existe casamento perfeito. Tanto é que a Bíblia diz, todavia tereis tribulação. E eu queria vos poupar disso. Não existe casamento sem tribulação. Existe a tribulação. Por quê, irmãos? Isso aqui é um choque. Quando esse moço casa com essa moça, aqui é um choque de ideias, um choque de cultura. Você está compreendendo? Se choca. A moça está acostumada com o sistema. Eu vou citar 2 exemplos do nosso profeta. Do nosso profeta. O primeiro casamento dele, que foi com a Mann Hope, a mensagem História da Minha Vida, quando ele desejou ir aos pentecostais, que Deus tinha mandado ele, que a sua sogra disse que não ia levar a sua filha para o meio daquele lixo. Vocês lembram da história, não lembra? O que a Mann Hope chorando disse para ele? Disse: Billy, eu irei com você. Não foi isso? Eu irei com você. Mesmo com a mãe dizendo que não, ela disse: eu irei com você. E já com a Mameda já foi diferente. A Mameda já era pegada à mãe. Como ele disse que já era para estar lá no oeste há muito tempo, mas que a sua sogra vivia, era doente. E outra coisa ainda. Tem mulher que morará com você, depende da natureza de cada pessoa. Então o casamento não é receita de bolo, não. É 2 quilos de farinha, 4 ovos, 2 copos de óleo, não sei quantas colheres de margarina. Casamento não é receita de bolo, não. Você faz assim, não. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Você lembra na mensagem Parado na Brecha, quando o profeta pôs na cabeça aquele complexo que ninguém queria ouvir ele? E ele queria deixar o ministério e se tornar um guia florestal. O que foi que o anjo disse para ele? Que ele tinha visto aquele sonho, que ele se tornaria um mendigo, um vagabundo. Agora, por que ele se tornaria um mendigo e vagabundo? Foi por isso que ele disse que se um dia a Mameda deixasse ele teria que deixar o púlpito, porque ele não tinha condição física para continuar. Porque o anjo do Senhor disse para ele que ele iria para lá e disse: a tua esposa não viverá com você lá, ela vai te deixar. Foi o anjo que disse, o anjo conhecia o futuro, Deus sabia do futuro. E tem muitos casamentos rachados, divórcios, divisões, porque o marido cabeçudo, porque ele acha que ele é o cabeça da casa. O seu cabeça da casa é uma coisa, mas cabeçudo é outra coisa. Porque tem muitos que não é cabeça, ele é cabeçudo. Ele não para pensar. Ele não pensa 2, porque enquanto está aqui, sou eu. Aqui é eu. Quando aqui é que une, agora é nós. É nós. Tem que pensar por 2. Tem que pensar por 2. Como vocês viram a Escritura, até compromisso marital. Até compromisso marital. Vida 2 conjugalmente dizendo, não vou falar as claras, vocês sabem ler entre linhas. Para a esposa e o esposo, dizer assim: eu vou tirar 15 dias de consagração para oração e jejum. Primeiro ele tem que chegar na companheira e dizer: você concorda? Ou vice-versa. Estão compreendendo? Agora o que acontece? Tem muitas Paulas por aí, que quando dá uma briga com o Paulo, enruste lá e diz assim: eu já sei onde eu vou fazer ele pastar. Eu vou fazer ele pastar, eu vou dar um gelo nele que ele vai ver o dele. Irmãos, eu não estou aqui com brincadeira, não. E qual é a maneira que ela vai dar um gelo nele? Na mensagem, ele cuida de você. É outra coisa. Vamos voltar aqui. Deixa eu olhar o tempo. Ainda tem tempo, né?
Quando está aqui, primeira coisa, você tem condição física para manter uma mulher? Qual é a sua aptidão física? Mulher, você quer casar, mas você tem aptidão física, abrasamento, vou falar linguagem bíblica, abrasamento para manter um casamento? Ou para você tanto faz ter homem como não ter? Porque a Bíblia diz assim: pague um ao outro a devida benevolência. E outra coisa, se for para se apartar, por consentimento mútuo. Os dois têm que estar num acordo. Na mensagem ele cuida, e você, como disse, eu não tenho tempo para ler, eu só vou citar depois, vocês podem procurar. O profeta diz assim, que tem pessoas que ele vem no mundo com um potencial sexual mais forte do que o outro. É questão de genética. Estão compreendendo? Tem homem que ele viverá a vida inteira, diz o profeta nessa mensagem, e ele nunca terá problema. Em outras palavras, ele disse, é claro. Mas outros, mesmo sendo casado, ele poderá, quando vê uma mulher, ele entrar em problema. Por isso que ele mesmo disse que ele tinha uma cruz no seu carro. Então é fácil você julgar o fulano, julgar ciclano. Agora, imagine você onde que o diabo trabalha. O diabo sabe que o Paulo aqui tem uma aptidão carnal forte. Aí a Paula e ele desentendem, e a Paula diz, isso com conselhinhos de cunhada, de mãe, de vizinhas, amigas de trabalho, se trabalha fora, disse, seja besta de homem não, dá um gelo nele. O meu lá em casa eu faço ele pastar, e ele fica comendo na minha mão. Vai, idiota, desculpa a expressão, Ruth. Vai, idiota, que já você tem duas coisas aqui na cabeça, desse jeito assim, ó. Estou falando a verdade. Nós estamos no século 21, gente. A coisa está estampada aí. Estão compreendendo? Aí o que acontece? O Paulo já tem uma aptidão carnal desgraçada que ele vive se contorcendo. Por isso que ele casou, foi por essa causa que ele casou. Aí ela fala, vou dar um gelo nele. E deixa ele um mês, e o coitado rola na cama e ora, e até jejua, e não sei o que, e o diabo, se ele trabalha, o diabo prepara a secretária, aquela que leva o cafezinho, faz com que ela vá com uma roupa bem, e aí ele olha e fala, Jesus, me cubra com teu sangue. Ele está lutando. Agora, quem expôs ela naquela condição? Quem expôs? A mesma coisa se trata de casamento e divórcio, essa questão, se o homem pode ou não pode casar, se pode ou não pode casar depois de divórcio, de adultério, essas coisas todas. Eu disse para os irmãos, eu já fiz, pastor, me desculpe por entrar nisso. Desculpe por entrar nisso, eu não vou entrar aqui, eu só vou dar uma salpicada por cima. Eu já fiz casamento de desquitado, mas eu não faço mais. Primeiro por quê? Porque só Deus sabe o que foi que aconteceu. Eu não sei. Cada um faça segundo a sua consciência. Estão compreendendo? Por quê? A esposa do irmão fulano adulterou. Mas por que será que ela adulterou? Você sabia que Mateus capítulo 5, a Bíblia diz assim, que aquele que deixar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela cometa adultério. Porque se ela não aguentar ficar só e for casar com outro, ele é o culpado. A mesma Bíblia que diz não adulterarás, diz não defraudei um ao outro. Existe não nas duas questões. A mesma Bíblia diz que você não pode adulterar contra a sua esposa, também diz que ela não pode negar ser mulher para você. E nem você negar ser homem para ela, porque você não tem mais poder sobre o corpo dela, ela tem o poder sobre o seu corpo. Mas tem pessoas que casam e nem sequer isso sabe. Vive como ignorantes. Oh Deus! E aí o que acontece? O escritório do pastor fica lotado. E aí ficam fazendo essa muvuca, 10 anos, 20 anos, e vai desgastando, e vai desgastando, e vai desgastando. Aí quando pensa que não, a bomba estoura, aí quer que o pastor, que uma semana resolva tudo.
Passa 10 anos trupicando e não busca ajuda. Aí depois, quando a coisa estoura, Já fui lá no pastor, me deu conselho, mas não resolveu nada. ele quer que o pastor faça milagre. Vai lá e reconquista de volta. Vai lá. Seguiu o conselho da amiga? Vai morar com a amiga agora. Seguiu o conselho do amigo? Vai morar com o amigo. Por que você não procurou o seu pastor quando a coisa começou no princípio? Eu disse, pastor, eu queria que o senhor se assentasse comigo, com a irmã fulana. Mas para quê, irmão? Eu disse, irmão, está tendo uma desavença lá. E nós estamos com um problema. Como assim problema? Não, ela está negando em ser mulher para mim. Pastor, esse homem não para em casa. Esse homem só vive para o mundo. E eu sou uma mulher, eu sou um ser humano. Mas e se for conversado antes? Tem homem que por causa de um trocadinho deixa o seu trabalho e vai ser caminhoneiro. Sai para o mundo aí. Fica 1 mês, 2 meses, 3 meses fora de casa. E a mulher em casa. Ele não perguntou para ela, meu bem, você está comigo? Porque o profeta disse, nessa mensagem perguntas e resposta número 3, ele diz assim, se a sua natureza é uma e a da tua esposa é outra, se assentem, conversem. Estão entendendo, meus irmãos? Mas o que acontece? Não fazem isto. Não tem diálogo, não discute sobre o assunto. E aí o que acontece? Começa a entrar em lutas. E o diabo ama entrar no meio disso. E é claro, ele tem uma oferta em todo lugar que você vai. Mas a Bíblia diz em Provérbios capítulo 14, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Ela só de olhar para ele, e outra coisa importante, não é só sexo. Eu vou voltar aqui no princípio. Primeiro, quando Deus uniu Adão e Eva, não existia sexo. Era uma companheira, uma pessoa amável que estava do lado dele. Conversando com ele, dialogando com ele nas horas difíceis. Oh, louvado seja Deus. Às vezes eu fico pensando, o profeta dizendo, quando ele trabalhava naquela empresa e ganhava pouco e comprou aquela cadeira e não conseguiu pagar. E eles tinham mandado notificação, o irmão Branham dando duro e não conseguia pagar, e quando foi um dia, foram lá buscar a cadeira. E olha que a irmã Hope, ela tinha saído de uma casa confortável, diz o profeta. Tanto é que a primeira vez que ele foi, ele disse que pisou em tapete, que ele nem sabia se podia pisar em cima. E ele, sendo um rapaz justo, ele até escreveu uma carta para ela, depois torceu para que não recebesse, porque ele não queria tirar ela daquela vida confortável para viver com ele. E de repente buscaram a cadeira. E ela sabia que aquilo ia chatear ele. Ela não ficou lá no portão e dizendo assim, olha, você não pagou, você fica trabalhando nessa merreca aí, ó. Vieram buscar a cadeira, viu? Agora nem cadeira para sentar não tem. Eu que morava lá na casa do meu pai, lá, nós tinha lá sofá, nós tinha isso e aqui, eu me casei com você e essa vida, porque não sei o que. O que você acha que teria virado esse casamento? Mas quando ele chegou, ela foi recebê-lo alegre. Como foi o seu dia, Bill? Já levou ele para dentro, puxou o forninho do fogão, uma torta de cereja que ele amava, quentinha. Senta aí, querido. Oh, Deus. Senta aí, querido. Cortou um pedaço farto para ele, deu para ele comer. Ele disse, Bill, vamos pescar hoje à noite? Como assim? Eu consegui com os meninos da vizinhança, eles foram lá, apanhou minhoca e nós vamos pescar. Aí ele sentanou e disse, querida, por que você está tão boazinha? Aí ela não aguentou e começou a chorar. Aí foi onde ela pegou ele pela mão e levou lá, que eles tinham levado a cadeira. Ela confortando ele. Irmão, vamos raciocinar, como é que um homem conseguiria trair uma mulher dessa? Vocês estão vendo aí a coisa? Ele não vê a hora de chegar em casa. O profeta disse que, irmãs, eu sei que não é fácil, depois nós vamos entrar na parte do Paulo também, viu? Fica sossegada, viu, irmãs? Já nós pula para o outro lado.
Respira fundo, segura aí. O profeta disse, quantas irmãs aqui, quando o irmão... Não, peraí. Faça ou não faça a pergunta? Vou fazer. Quantas irmãs aqui que quando o esposo chega do serviço, você está lá no portão esperando ele? Eu acho que nós estamos aqui, acho que mais de 1000 pessoas. Só uma mão levantou. Estão entendendo? Mas quando está namorando, é difícil, né? Mas você já imaginou você chegar do serviço e se for humilhado por o patrão, você sofreu afronta? Quem sabe aquela carnuda ficou lá te perturbando no serviço inteiro e você vê que aquela unção sobre você. Mas quando você menos espera, está ela com o cabelo jogado do lado aqui, debruçada lá assim no portão, com aquele sorrisão. Aí quando você aponta, você dá aquele sorrisão, ela fala assim, já chegou, gato? Meu Deus. Aí abre o portão, pega ele pela mão, vai lá na geladeira e diz, eu fiz um pudim para você. Não tem condição de fazer o pudim? Eu fiz um bolo de fubá, meu amor, para você. Senta aí, meu querido. O profeta, qual o melhor lugar para um homem cansado e esgotado que o profeta falou? É o colo da sua esposa. Puxa ele no colo, afaga ele. Irmã, você arranca o último tostão que tiver no bolso. O tal do homem é carente. Eu vou falar uma coisa para você. Se ele tem uma mulher... Olha eu dando conselho errado aqui, pastor Couto. Não tem o que você pedir para esse macho que ele não te ceda. Você está entendendo? Pode ter certeza disso. Você chega do serviço cansado, com a cabeça cheia, e de repente está aquele sorrisão largo no portão te esperando, já pega você pela mão e sacudindo até sua mãozinha assim, vai lá, senta aqui, meu querido. Senta lá, pega um pedaço de pudim, um pedaço de bolo, ou mesmo uma água, ou seja um tereré, como nós tomamos muito tereré lá, que é muito quente. Os que, dos irmãos do sul, um mate, já está com o mate ali pronto, senta aqui, meu querido, vamos tomar um mate, vamos conversar. Ó, aí você vai contar de você, minha querida, meu dia foi mal. Bem, esquece, deixa esse dia mal do portão para lá, já dá um beijo no cangote dele e fala, meu amigo, meu irmão, você está em casa, você está aqui perto de quem você ama, e perto de quem ama você. Irmãos, não é à toa que aquele disse lá, o lar de quem ama é um pedaço do céu. Mas se ele chega em casa, entra para dentro, oi amor, oi. O que está pegando aí? Você fala para ela, né? O que está pegando, o que está acontecendo? Ó, nem vem, viu? Nem vem que a coisa, eu não estou legal hoje, eu não estou bem. O camarada já está cansado, esgotado. Ele senta, vai para a cozinha. É por isso que muitos homens, em vez de ir para casa, vai para o bar. Posso contar uma experiência para vocês? Tinha uma preciosa irmã que passou pela igreja, hoje ela é falecida. E ela um dia ligou para mim e disse, pastor, o senhor pode vir aqui em casa? Eu falei, o que está acontecendo? Ela disse, eu queria que o senhor aconselhasse uma filha minha, ela não é da fé, mas eu queria que o senhor desse um conselho para ela. Eu falei, tudo bem, vamos lá. Cheguei lá, uma moça bonita, uma mulher nova, bonita, aparente. Uma mulher que tinha tudo para ter um bom lar. Eu disse, o que está acontecendo, minha filha? Ela disse, pastor, a coisa complicou, eu estou perdendo o meu marido. Eu falei, mas perdendo o quê? Estou perdendo meu marido para o bar. E a casa virou um inferno. Porque do outro lado também tem o excesso, viu? Vamos fazer como o irmão Jorge ali, vamos nivelar. Eu disse, primeira coisa, você vai fazer tudo que eu pedi para você? Ela disse, como assim? Falou, porque não adianta nada eu vir aqui e falar para você o que você tem que fazer se você não fazer. Se você garantir que vai fazer o que eu estou te pedindo,
a probabilidade é de você ter o seu marido de volta. Ela disse, não, pastor, eu amo ele, e se for para ter ele de volta, eu faço qualquer coisa. Eu falei, então vamos fazer, vamos começar. Vamos começar a terapia. O que está acontecendo? Olha, pastor, é o seguinte, ele em vez de vir para casa, ele sai do serviço e vai para o bar. E aí eu espero, e quando pensa que não, eu perco a paciência e vou chamar ele no bar lá. E outro dia eu chamei ele disse que envergonhei os amigos dele, porque eu fui chamar ele lá no bar. Sua esposa está te chamando, aí os amigos ficam dando risada dele. E a coisa chegou num grau, pastor, e eu tento agradar esse homem e fazer tudo para esse homem. A oficina que ele trabalha é perto da casa de família que eu trabalho, eu vou lá, visito o trabalho dele 2 vezes por dia. Eu faço de tudo para esse homem, e esse homem só... Eu ouvi tudo ela dizendo, ela disse, ó, vamos começar por aqui. Não cobre mais. Não cobre. Temos que pôr isso na cabeça. Quando o Paulo decidiu casar com a Paula, ninguém obrigou. Esse homem não foi algemado para o cartório com essa mulher. Ele foi de livre e espontânea vontade e foi dizendo que amava ela. Então ela não tem que viver enjoelhando, ele não tem que viver enjoelhando aos pés dela e nem ela enjoelhando aos pés dele. Você tem os seus valores, você tem o seu lado valoroso. E você tem que saber administrar isso aí. Eu disse, olha, não cobre mais. Mas como assim, pastor? Eu falei, não, quando ele chegar do trabalho, você não fala nada. Se ele demorar, ele passar no bar, você sabe que ele está no bar, o que você vai fazer? O que eu faço? Eu disse, olha, você vai fazer a sua janta, você vai fazer a comida do jeito que ele gosta, do jeito que ele sempre gosta. E se possível, janta mais cedo, não fica na televisão. Quando ele chegar, você deixa a comida cobertinha em cima da mesa, do jeitinho que ele gosta. E você toma um banho, se perfuma, cheirosa. Você vai deitar. E quando ele for deitar, você finja por um bom propósito, você finge até que está ressonando que está dormindo. Parece que eu estou mudando o disco, né? Mas é dentro de outra questão. Aí ela disse, tá bom, pastor. O que mais? Eu falei assim, outra coisa. A maior briga é porque eu quero, ela morava numa cidade vizinha, que todos os finais de semana eu quero vir na casa da mãe e ele não quer me trazer. E aí eu tenho que vir de ônibus. E ele vai jogar bola com os amigos dele, e ainda chega com a moto tudo sujo de terra. Eu falei, vamos fazer assim. Você vai fazer isso a semana inteira, não vai falar mais nada para ele, não vai cobrar. Você vai deixar a janta dele prontinha, vai deitar na cama, fingir até que está dormindo. Não despreze ele, mas também não bajule. Seja equilibrada. Trate ele bem, educadamente, mas não fica no pé dele cobrando ele de nada. Aí passou a semana, quando chegou no final de semana, ela fez justo como foi pedido. Fez a semana inteira aquilo, e eu falei outra coisa, não vai no trabalho dele mais, não vai lá. Não vai. Tá bom. Quando chegar no final de semana, você pergunta para ele, diz, querido, você vai jogar bola hoje? É claro que ele vai te responder, por quê? Você fala, não, é só para deixar a tua roupa de jogar bola no jeito, porque eu vou tomar o ônibus ou dar banho nas crianças e eu estou indo lá para a mãe. Mas foi batata. Quando chegou no sábado, ela gentilmente perguntou para ele, disse, querido, você vai jogar bola hoje? Ele disse, por quê? Por quê? Por que você está perguntando? Eu disse, não, tudo bem, só quero deixar a sua roupa no jeito. O que você precisar, porque eu estou indo lá para a mãe. Tá? E pegou o ônibus e foi lá para a mãe dela. Aí, quando foi, e ele observando, o que está acontecendo? Não briga mais, parece que perdeu o interesse por mim. Chegava em casa, não tinha mais. Você sabe quando uma mulher está revoltada, me desculpa, irmãs. Mas a coisa fica difícil. A Bíblia chega a dizer que uma mulher rixosa é a mesma coisa de uma goteira em cima da cama. É como uma goteira em cima da cama. Você imagina você dormir com uma coisa pingando água em você na cama. É assim, irmã, é a sua situação quando você fica na orelha do seu marido. Então, para com isso que você não vai funcionar. Eu disse, não faça mais isso. Aí ele falou assim, mas o que está acontecendo? Não bate boca mais comigo, não discute mais comigo. E aí, quando foi na outra semana, ela disse, pastor,
É uma coisa impressionante. Quando foi na segunda-feira da outra semana, porque depois ela me chamou lá de volta. Ela estava lá, na casa de família, trabalhando, lavando o quintal, quando pensar que não, ela escutou isso por cima do muro. Psiu, psiu. Quando ela olhou, era ele lá. Agora era ele que estava indo lá. Ela disse, oi amor, aconteceu alguma coisa? Não, é que você não foi lá. Eu falei, vou ver como é que ela está lá. Você vê como é que funciona? Aí quando foi isso na segunda-feira, quando foi à noite, disse ela, e ela fez, tentando fazer a janta mais cedo para continuar cumprindo a terapia, certinha, a rotina, perdão. Aí quando ela estava quase terminando de fazer a janta, chegou ele, apressado, cansado, tomou um banho também, ficou cheiroso. Nem sequer ligaram a televisão e foram dormir. E a vida voltou ao normal. Quando chegou na segunda-feira, quando chegou no final de semana, ele se adiantou e disse, você vai na sua mãe? Ela disse, eu vou. Disse, olha, eu vou levar você lá, tá? É isso aí. Mas o que acontece? Em vez de fazer, você tem os seus valores. Então o que acontece? O casamento entre desgaste é cobrança, excessos. Você sabe por que a maioria dos casais se casa com pouco tempo perde o interesse um pelo outro? Por causa do excesso. Já vê ela quase todos os dias, porque hoje acabou aquela coisa de namorar no sábado. Já não existe mais isso, é todo dia, né? Como eu disse, às vezes todo dia o camarada está na casa da namorada. E quando chega em casa, fica até 2 horas da manhã ainda no celular. Já conversou lá e fica lá, ppp. Irmão, isso desgasta. Isso desgasta qualquer relacionamento. Não é? Por que as mulheres do passado, elas tinham... Agora vamos entrar em outra parte. Que hora que é no relógio de vocês aí? 15 para meio-dia ainda. Então tem mais 15 minutos, né? Veja bem, o problema que acontece aqui, vamos entrar aqui, deixa eu deixar esse porrete aqui. E vamos falar aqui. Agora casaram, né? Mediante toda essa situação casaram. E agora aqui vem o Paulinho. Né? Aí nasce o Paulinho. Agora, já não é mais 2, são 3, né? 3. Outra parte fundamental, muito importante, que desgasta um casamento. Tem pessoa, eu não sei trabalhar sem isso aqui. Tem pessoa que quando ele se casa, ele esquece que agora não é só ele, é nós. Eu já vi casamento desgastar, você sabe por quê? O camarada casou, ele só andava com camisa de etiqueta, calça de etiqueta. E eu vou ter que falar a verdade. E a esposa reclamando que até as roupas íntimas dela, ele tinha dificuldade para comprar. Dificuldade para comprar shampoo para a mulher lavar o cabelo. Camarada, eu falo com amor no coração, toma vergonha na sua cara. Como é que você quer uma esposa limpa, digna, cheirosa, se você não quer investir nela? É um egoísmo besta que só quer gastar com si próprio. Então quando você vai casar, lembra-se que agora já não é mais você, é nós. Tem uma planilha, um orçamento. Quando eu casei, eu não casei rico, eu casei pobre mesmo. Eu passei 1 ano congregando com a camisa branca e uma calça jeans desbotada. O meu primeiro filho, a gravidez da minha esposa inteira, ela passou com um vestido azul. E nós não perdíamos um culto. Agora tem pessoa que não quer repetir um culto com uma roupa diferente. E se mete em conta, se mete em dívida, porque quer andar como se fosse filho de patrão quando é filho de empregado. E aí o que acontece? O camarada aí ele esquece que ele agora tem que dividir o orçamento com ela. Por que você gostava dela? Porque o cabelo dela era sedoso, era cheiroso, era limpinha, ela passava os seus cremes hidratantes, ela era uma menina bonita e tudo mais. Por quê? Porque o pai e a mãe investiam nela, seu muquirana.
Você não é mais a mesma. É claro que não é mais a mesma. Né? Aí o que acontece? Continue investindo nela para você ver se ela não continua bela como antes. Mas não quer. Aí quando vem o filho também esquece que agora o orçamento não é para 2, agora é para 3. Isso aqui vai precisar de leite, vai precisar de fralda, vai precisar de cuidado. E outra coisa, agora nós vamos entrar. Eu amo falar sobre isso. Eu gosto. Eu já levei título de pastor casamenteiro, porque o que eu gosto de falar é casamento. É o tipo de Cristo, não é? Quando o Paulo casa com a Paula tem um excesso de amor e carisma. Toda mulher, verdadeira mulher, é assim. É melosa, não é? É feminina. Apesar que a coisa hoje está complicada. O profeta diz que o homem é o rústico, né? Mas tem tanto homem macio hoje. E a mulher, aquela parte delicada, e tem tanta mulher sargentona que eu vou falar uma coisa para você. Meu Jesus querido. É complicado. Né? Aí o que acontece? Né? Ele é um excesso de carência e ela esbanja carinho, amor e feminilidade. Aí o que acontece? Tudo que ela tem vai dar para ele. Compreenderam? E ele anda nos primeiros meses de casamento, ele anda como se fosse o super. Porque onde é que ele está, ela está atrás, é aquele chiclete. É verdade. Quer atenção o tempo todo, quer carinho o tempo todo, e ele, tem hora que ele chega e fala assim, mulher, dá um tempo, tá louco? Né? Você está me sufocando. Você está me sufocando. Calma que você vai sentir saudade desse chiclete. Aproveita bem o chiclete, porque vem vindo gente por aí que vai usufruir desse chiclete. Louvado seja Deus. Aí o que acontece? Aí vem o Paulinho. E o Paulinho agora precisa da atenção da mãe. Paulinho, o negócio é o seguinte, ele não pede, ele chora. Né? E ele esperneia. E o Paulinho não sabe ir no banheiro, ele faz na roupa, na fralda, a mulher tem que estar dando atenção o tempo todo para ele. E agora tem gente que está sobrando. Está sobrando. Começa a sobrar no ambiente. Aí ele já começa a ficar emburradão para os cantos. Ô cena, parece que eu estou vendo diante de mim. Aí o que acontece? Agora aqui precisa de uma sabedoria extra. Porque aqui é onde muitos casamentos também entram em problema. Primeiro, vocês sabem, por questão da natureza, ele vai ficar privado por uns 40 dias sem ela por causa da gestação e por causa da... Sem contar o tanto de hormônio que perde, etc, até ela se recuperar. Aí o que acontece? Ele já está um poço de carência porque ficou 40 dias sem a esposa. Agora Paulinho nasce, Paulinho esperneia e chora, e ele fica tentando ver se sobra alguma coisa para ele. Oh Deus, é complicado. É complicado. E aí precisa de muita graça, meus queridos. E aí é onde ela, às vezes, ela tem que estar com a mão cuidando do Paulinho e com a mão passando a mão na cabeça desse. Querido, tenha paciência, já ele cresce. Amém? Agora vamos entrar num ponto delicado. O problema, tem muitos casamentos aí dando problema porque não quer acompanhar o curso natural e bíblico. Esse casal não quer ter isso aqui. Não quer ter filho. Nós não estamos preparados ainda para ter filho. E por que casou então, maldito?
Você é um camada infeliz. Está preparado então para casar para quê então? Porque isso aqui é um fruto disso aqui. Eu não consegui ainda ver na mensagem do profeta de Deus controle de natalidade se a mulher não estiver doente. Eu não consegui ver ainda. E ele ainda chamava privado no escritório e ia ouvir se estavam dizendo a verdade ou a mentira. Estão compreendendo? Aí entra em problema porque ela não quer filho agora, ele também não quer filho, e aí fica o chicretão o tempo todo aqui. Aí entra em desgaste. Faça o que Deus disse, que quando Deus diz uma coisa, Ele faz perfeito. Deixa Deus, a Bíblia diz que Deus tem poder para abrir e fechar a madre. Se você não tem condição física ainda para ter um filho, diga: Deus, o Senhor conhece todas as coisas. E a minha vida eu entrego nas mãos do Senhor. Se o Senhor viu que eu tenho condição física para ter um filho, me dê esse filho, senão não me dê. Estão entendendo? Mas uma mulher que é 100% feminina, ela não vê a hora de abraçar um filho. Me desculpa se eu feri algum sentimento, mas eu não estou aqui para agradar. Eu estou aqui para ajudar vocês dentro do que Deus colocou no meu coração. Então você quer abraçar um filho. Irmãos, eu vou dizer, filho é uma coisa abençoada. Eu tive 4, nós tivemos 4, porque foi 4 cesáreas seguidas, uma atrás da outra, o médico disse não dá mais. Mas hoje já se pode fazer até 10 cesáreas. Compreendeu? Mas tem pessoas que têm condição até de ter e não tem, porque diz que não tem condição. Primeira coisa, por que não tem condição? Porque quer acompanhar o ritmo da sociedade. Meu irmão, não funciona. Eu estive observando em Presidente Prudente tem mais casa de ração do que supermercado. E a maioria das casas tem um cachorrinho de estimação, um Luluzinho, que fica lá soltando pum dentro de casa e defecando, urinando. E ainda diz que a casa é higiênica. Vixe que aquele bichinho dentro do carro, às vezes não come nada sem pegar um guardanapinho. E, no entanto, viaja com o ar-condicionado com aquele cachorro dentro do carro, soltando pum o tempo todo. Ah, irmãos, dá licença. O profeta disse que, eu estou com a mensagem aqui, ó, que eu não tenho tempo para ler. O profeta disse: evitam de ter filho para comprar um cachorrinho miserável por dentro do carro e sair passeando por aí. Então vamos seguir o curso que Deus disse para ser seguido. Aí você diz: pastor, mas é difícil. Mas vem cá. Você já imaginou? Eu estava vendo aqui os jovens de Indiara que veio cantar aqui. Cadê o pastor Wesley? Ah, está aqui, né? Quando eu estive visitando o pastor Paiva, né, isso já tem, eles eram casados e novos. E eu vi aqui os jovens de Indiana, né? Indiana vim cantar aqui. E eu fiquei pensando, você já imaginou? Esses jovens nem nascido tinha quando eu fui lá. E agora estão aqui louvando a Deus. Você já imaginou se seu pai e sua mãe tivessem pensado como às vezes você está pensando, você estaria aí hoje? Aí é que está. Põe nas mãos de Deus. Agora, se você for em 2, 3 médicos e o médico disse que você não tem condição, que você morreria na mesa de um parto, o profeta disse: eu creio que Deus não queria isso. Né? Mas vamos seguir o curso aqui. Então você tem esse filho. Agora a atenção voltou aqui. Agora o orçamento é dividido em 3. Esse pai aqui, que é o provedor da casa, ele vai ter que trabalhar para 3. Ele vai ter que ocupar o lado paterno, que é o lado provedor, o lado mais educador, né? Porque a mãe é o que ensina, a mãe é o que educa com relação a costumes, etc. Tudo que isso aqui hoje é porque ele passou por esse processo aqui. Então, se você quer que o seu filho amanhã seja um bom homem de caráter natural, como eu expliquei no princípio, então é daqui de pequeno que você tem que começar a ensinar ele. Ensinar os princípios corretos. Ensinar como se portar, como não mexer nas coisas que é dos outros. Quando ele chegar da escola com o lápis do amiguinho, você faz ele devolver no outro dia. Isso tudo é bons princípios.
Quando ele for almoçar e ele chegar lá e querer meter a mão no prato da mistura, comer só a mistura, diz, toma dele. Ah, mas o coitadinho, coisa nenhuma. Não tem nada de coitadinho, não. Tem criancinha desse tamanho que são tão folgados que ele chega e senta, às vezes, na casa dos outros. Se você não tomar cuidado, ele come a mistura de todo mundo que ia almoçar ali, ele come sozinho. Porque na casa dele ele faz isso. E cadê a mãe desse camarada para pôr ele no lugar dele? Põe no lugar dele. Isso tem que começar em casa. Os antigos tinham um ditado de dizer, quando nós tirávamos mais do que era necessário a mistura, ele falou assim, menino, mistura não enche barriga. Claro que enche, se comesse tudo encheria, né? Mas dá para entender o que eles queriam dizer. Que você teria que tirar o arroz, o feijão e um pedaço só de mistura, porque já chama para misturar com os demais para você comer. Mas tem pessoas que é o seguinte, vai no mercado, o pai e a mãe tem um carrinho no mercado e o filho tem um separado, a filhinha tem um separado. Claro que não vai poder ter mais filho mesmo. Acho que nenhum empresário, nem Salomão, que matava 20 vacas por dia, 200 carneiros, conseguiria manter uma família grande hoje. Mas por quê? Por causa de má formação. Então, meus queridos, essa mensagem é rica em todos os aspectos que você possa imaginar. Essa mensagem, ela veio para nos colocar. Amém? Mas você, talvez você não cresceu num lar cristão, eu também não cresci num lar 100% cristão. Tínhamos apenas algumas pequenas formações. Eu fui ensinado a nunca pegar o que é dos outros, a respeitar o que é dos outros. Como os antigos tinham aquele costume, se os mais velhos estivessem falando, não podia nem passar na frente, tinha que desviar. Eu estudava numa escola rural que quando o inspetor ou a diretora chegava na escola, todo mundo se colocava de pé. E só sentava quando ele pedia para sentar, uma continência. Hoje você vê os vídeos das escolas, dá vergonha. E você tinha que ensinar o seu filho a ser exemplo também na escola. Um lugar como esse aqui, não precisaria estar com anúncio aqui e ali. Irmãos, ó, faz a fila ali, não tem 2, 3 filas. O profeta disse, seria só cortesia dizer, você primeiro, meu querido. Estão entendendo, meus irmãos? Agora, isso não precisa nem ser cristão, porque no Japão, eu repito, 5% da sua população é cristã. E quando tiveram a Copa do Mundo na França, foi destaque no mundo inteiro. Quando terminou o jogo do Japão, os coletores de lixo só tiveram o trabalho de pegar o saquinho de lixo e pôr, porque eles mesmos levaram o saquinho deles e coletaram os seus lixos. Exemplo em todos os aspectos. Você não encontra papel de bala jogada na rua. E, no entanto, eu falo pela minha cidade lá. O camarada morre, o cãozinho dele lá no quintal dele, ele tira do quintal dele e joga na estrada da cidade. Quer dizer, ele tira do quintal dele, os outros que se lasquem. Essa é a concepção brasileira, mas nós não somos brasileiros. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Nós temos uma educação acima de qualquer educação. E nós devemos ter uma formação além de que qualquer pessoa. Nós poderíamos chegar em qualquer lugar, alguém poderia estar dizendo, de onde é que é esse homem? De onde é que é essa mulher? Não, mas às vezes, se chegar no mercado, não tomar cuidado, está lá piriricando a uva lá do mercado. Catando, dizendo que vai provar. Nem comprar uva não vai, está lá comendo a uva tudinho lá. Devia me envergonhar, não é? Mas infelizmente, irmãos, o tempo não permite nós prosseguirmos mais. Mas eu espero que isso tenha ajudado a você. Vamos ter formação. Vamos ter bons princípios. Louvado seja o nome de Jesus. Amém.